Olá, meus amores! Hoje, através das imagens do nosso livro didático, estaremos revendo o nosso conteúdo do trabalho avaliativo. Então, vamos rever aqui. Nós vimos que a superfície terrestre, ela é irregular, ou seja, ela não é igualzinha, ela não é toda plana. Por quê? Porque existem áreas mais altas, existem áreas mais baixas, que é onde as pessoas constroem suas casas, existem áreas onduladas, e nessas áreas onduladas nós vamos encontrar muito na zona rural, que é onde as pessoas realizam suas plantações, criam animais e até mesmo constroem casas. A superfície terrestre, ela apresenta muitas variações. E a essas variações na superfície terrestre, na forma da superfície terrestre, nós damos o nome de relevo. Vimos que existem áreas planas, que essas áreas planas, geralmente, elas ficam ao longo dos rios e do litoral, ou seja, à beira-mar. Existem áreas mais planas. As pessoas, elas buscam realizar suas construções em áreas planas, aos pés das montanhas, em lugares que tem muitas montanhas, muitos morros. As pessoas geralmente preferem as áreas mais planas. A partir dessas duas imagens, nós podemos perceber a diferença entre erosão e sedimentação. A erosão, ela ocorre quando as rochas vão se desgastando. De que maneira? A ação da chuva, a ação do vento, a ação da água do mar, da água dos rios, elas vão desgastando. Esse processo natural vai desgastando as rochas. E esse processo de desgaste leva milhares de anos. Então, existem agentes naturais que sempre estarão transformando o relevo. Esses pequenos pedacinhos que são desprendidos das rochas através da erosão, nós vamos chamar de sedimentos. Esses sedimentos, eles serão transportados pela ação da própria chuva e do vento. Transportados, eles serão para outras áreas. E com o tempo, eles vão se sedimentar, ou seja, eles vão ficar cada vez mais unidos e vão dar origem a uma nova forma de relevo. Então, a diferença é a erosão, é o desgaste das rochas, que podem se transformar em pequenos pedacinhos de rocha ou até mesmo pó. E com o tempo, através da ação da própria chuva e do vento que já fez o desgaste, que já provocou a erosão, esses sedimentos serão transportados para um outro local e futuramente eles darão início a uma nova forma de relevo. Outra coisa que não podemos nos esquecer é que o ser humano também transforma o relevo. Ele também é um agente modificador do relevo. Ele transforma o relevo a partir de suas necessidades, para construir casas, estradas, túneis.
depende da necessidade que vai levar o ser humano a transformar o relevo. Agora, é importante existir uma responsabilidade nessa transformação do relevo, porque dependendo da maneira como ele é transformado, pode acontecer, por exemplo, um deslize de terra. Imaginem pessoas que constroem suas casas bem no alto de um morro, um lugar inapropriado. Isso pode causar, através da chuva, uma erosão no lugar, ir desgastando esse relevo e ele deslizar. Mas é importante lembrar que a maioria das pessoas que acabam construindo suas casas nesses locais é por necessidade. Uma outra coisa que ocorre, uma estrada, por exemplo, se ela for aberta próximo a uma área muito alta, pode também acontecer um desgaste no relevo e acabar causando uma erosão aí na estrada. Assim também quando ela é construída próximo a um rio. Então, tem que ter uma responsabilidade do ser humano nessa transformação do relevo. Em nossas aulas, vimos também que existe uma grande presença de água no nosso planeta. 70% do nosso planeta é coberto por água. Água que nós podemos encontrar nas geleiras, nos rios, nos mares, nos oceanos, em lagoas. E essa água, ela também cria paisagens. Vimos que a água é um elemento indispensável para a vida no planeta, para a vida dos seres vivos. Os seres humanos, os animais, as plantas dependem da água para viver. E o ser humano, ele utiliza a água de diferentes maneiras. Ele utiliza a água para retirar dela o seu alimento, quando vai pescar. Áreas mais altas, com quedas d'água, são usadas nas usinas hidrelétricas. Nós também precisamos da água para a nossa rede de abastecimento de água, para fornecer água à população. Então, a água, ela tem uma importância muito grande para o ser humano. Existem muitos lugares onde a água é usada para a navegação, para o transporte de pessoas e mercadorias. Então, a água, ela é muito importante. E ela está presente em nossas atividades do dia a dia, para o nosso banho, para preparar o nosso alimento. Então, existe essa importância da água que podemos encontrar em diferentes paisagens e até mesmo criando essas diferentes paisagens. E por fim, nós vamos rever aqui as partes de um rio. A nascente, que sempre nasce em um local mais alto do relevo e vai descendo para áreas mais baixas. Lembrando que a nascente, ela não nasce do tamanho de um rio. Ou seja, a nascente do rio, ela não é grande como ele durante o seu curso. É um pouco de água, um olho de água, um pequeno corpo de água que nasce em áreas mais altas e vai descendo. E na medida que ele vai descendo, esse corpo de água ele vai se abrindo, ele vai se tornando cada vez maior, que é, no caso, o rio principal. Tem o leito do rio, nós temos a margem do rio, que é onde as águas se encontram com a terra. Nós vimos que um afluente é um rio menor que vai desaguar em um rio maior. A várzea é um local
já mais plano, é um terreno mais baixo, que quando o rio enche, ela fica inundada. E quando as águas do rio baixam, ela se torna um terreno fértil. Por quê? Porque ali foi depositada uma grande quantidade de matéria orgânica. E essa várzea é um terreno muito propício para plantações, justamente pela matéria orgânica que fica depositada nesse espaço. Temos a foz, que é onde o rio vai desaguar. Essa foz ela pode ser no mar, ou seja, o rio ele pode correr para o mar ou para um outro rio maior. Então, a foz pode ser tanto o mar quanto um rio maior. E o que é a foz? É a parte final do rio. É onde ele despeja as suas águas. É importante lembrar que o ser humano ele precisa utilizar a água com muita responsabilidade. Na preservação, na quantidade que ele utiliza, não gastar excessivamente essa água, nem poluir, pois é um recurso muito importante para cada um de nós.